Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer poder estar aqui mais uma vez e poder estar com você, onde quer que você esteja, para nós refletirmos e pensarmos em torno da Palavra de Deus. Queria te cumprimentar nesta oportunidade e desejando que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e da sua família. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este momento, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar, ainda que à distância, mas juntos, ó Deus, para adorar o Senhor, para louvar o nome do Senhor e para estudar a Tua Palavra, para que pensarmos e conversarmos em torno da Tua Palavra. Nós louvamos o Teu nome pela vida de todos os nossos irmãos, ó Deus, e pedimos que o Senhor conduza este momento. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, a família, o lar de cada um deles, abençoando para que, ao término deste estudo, ó Pai, possamos ter crescido, ó Pai, através da Tua Palavra. Obrigado por esta oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Querido irmão, então é um prazer muito grande podermos estar aqui juntos hoje. E eu inicio minhas palavras, e serão breves, dizendo para você que eu gosto muito de assistir vídeos de louvores, de hinos, creio que você também goste, principalmente nesses tempos tão difíceis de pandemia. Isso nos alegra muito o coração, nos traz certo conforto e ameniza um pouco a saudade dos momentos de adoração e de louvor a Deus juntos na igreja, não é verdade? Pois bem, esses dias eu estava assistindo um desses vídeos, um canto congregacional, quando a minha atenção foi despertada para um comentário de alguém logo abaixo do vídeo. E o comentário gostaria de ler para você, ele obviamente sem citar o nome de quem fez, mas me chamou muito a atenção as palavras que aquela pessoa ela ali escreveu abaixo de um vídeo de um canto congregacional. E as palavras são as seguintes: quando passar tudo isso, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na igreja. Agora eu vou dar mais valor às coisas de Deus. Me chamou muito a atenção essas palavras, porque nós já estávamos na pandemia, embora bem no começo, porém com todas as restrições já que todos nós sabemos que pelas quais nós passamos desde março de 2020, não é verdade? Então, a pessoa fez esse comentário e logo lá no início da pandemia, quando passar tudo isso, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na igreja. Agora eu vou dar mais valor às coisas de Deus. Eu queria pensar com você hoje exatamente acerca disso. Quando tudo isso passar, que tipo de cristãos seremos nós? E eu queria tomar como base desta reflexão um fato que aconteceu, um fato muito sério que aconteceu com Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Eu queria te convidar, se você pudesse abrir sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos que sintetizam muito bem o que aconteceu com Israel e que vão demonstrar para nós a forma como eles agiam antes e depois de uma terrível situação. Então, vamos ler 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que, no santuário, matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia
os remanescentes, que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Então, veja, este texto que nós lemos, esses versículos, eles estão lá no final do segundo livro das Crônicas. É um livro que ele vai retratar parte da história do povo de Deus. Na verdade, mais especificamente, do reino de Judá. E observe que Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, só para você entender e se situar, este nome Israel, por muito tempo, ele designou um reino apenas, que nós chamamos de Reino Unido de Israel. Então, foi um período em que Israel teve como primeiro rei Saul, em seguida Davi, depois Salomão. E, devido aos erros que Salomão cometeu, Deus disse que iria dividir o reino não permaneceria mais unido. E então, após a morte de Salomão, seu filho Roboão chega ao trono, e a partir então ali do reinado de Roboão acontece uma rebelião em que 10 tribos ao norte se rebelam contra a dinastia de Davi e então passam a ser um reino independente. E 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, elas seguem a dinastia de Davi, formando o reino de Judá. Então, a partir desse momento, vão coexistir até certo período da história 2 reinos distintos a partir do antigo povo de Israel. Você vai entender por que eu preciso falar isso com você no início desta reflexão. Então, esses 2 reinos eles vão coexistindo, e os livros de reis e crônicas, eles narram a história deles em paralelo. E algumas coisas elas se destacam quando nós lemos esses 2 livros, ou essa sequência de livros. E a primeira delas é que no reino de Israel não se tem registro de nenhum rei bom. Então, a partir de agora, quando eu me referi a Israel, estou falando do reino do norte. Quando falar de Judá, estou falando do reino do sul. Então, no reino do norte, não se destaca nenhum rei bom, pelo contrário, todos maus. E apesar disso, Deus enviou vários profetas para esse reino do norte, a exemplo de Elias, a exemplo de Eliseu, Oséias e tantos outros que Deus enviava para admoestar aquele povo, para trazê-lo de volta, na tentativa de trazê-lo de volta. Porém, eles cada vez se degeneravam mais nos seus pecados, fazendo pior do que as nações ao seu redor. O Reino do Sul. No Reino do Sul nós vamos encontrar, ora, reis maus, que faziam o que era mal aos olhos do Senhor,
e ora reis bons. Pois bem, a história ela tem a sua sequência até que Deus, na sua infinita misericórdia, porém, preservou aqueles reinos ali, pequenos ali, porém, houve um período em que a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, ela não deteve mais os ataques dos inimigos ao redor daqueles reinos. Porém, o reino, eles teriam caído juntos, eles teriam sido destruídos juntos. Porém, o reino do norte caiu primeiro, cerca de 722 a.C. Ele foi destruído e invadido pela Assíria. E o reino do sul, nessa mesma época, houve a investida do Império Assírio para destruir também Judá. E houve um cerco, houve a tomada de muitas cidades, porém Jerusalém resistiu. Mas nessa época, o rei era Ezequias e havia um profeta chamado Isaías. E então, Ezequias se humilha diante do Senhor e então Deus preserva o reino de Judá. E este reino ele ainda duraria mais aproximadamente 100 anos. Até que, devido à desobediência do povo, devido aos pecados terríveis daquele povo, o reino de Judá vai cair cerca de 100 anos após a queda do reino do norte. Então, cerca do ano 606 a.C., já um novo império domina aquela região e invadem então Judá, e eles vão destruir o reino de Judá e levar aquele reino para o cativeiro, assim como a Assíria havia feito cerca de 100 anos antes. Observe que essa ida do povo para o cativeiro, ela não foi de uma vez só, foram em 3 etapas distintas, em que Nabucodonosor vem, leva partes do povo, leva nobres, e a última foi a mais terrível, onde ele vem, devido à insubordinação do rei, ele vem e invade todo o Judá e destrói Jerusalém, a capital. Ele destrói totalmente, ele arrasa. Nós lemos aqui que ele arrasou toda a cidade e matou jovens, incendiou o templo, destruiu o palácio, levou todo o tesouro e deixou a terra numa desolação. Esse texto que nós lemos, na verdade, se você ler com atenção, você vai ver que ele é um resumo de toda a história de Israel, de toda a história de Judá, em que o povo erra, Deus manda seus profetas, o povo não se arrepende, então Deus permite a destruição e permite que eles sejam levados para o cativeiro. Porém, neste mesmo texto, nós observamos que o seu final, ele já trata do retorno do povo, ele já trata da volta, e ele vai destacar que o Senhor havia falado, através do profeta Jeremias, que esse tempo terrível de cativeiro duraria 70 anos. Isso está lá no capítulo 25 do profeta Jeremias, quando o profeta ele vai dizer que o cativeiro duraria 70 anos. Pois bem, conforme a profecia de Jeremias, 70 anos após esse início desse cativeiro, então já um novo rei, um novo imperador chamado Ciro autoriza o retorno do primeiro grupo de judeus para a sua terra novamente. Meus amados irmãos, eu fico imaginando quão terrível foi
este período para aquele povo. Quando eu lia essas palavras da destruição feita por Nabucodonosor, eu me lembrava, eu fiquei imaginando tudo sendo queimado e fiquei imaginando o término do incêndio. Que cena lamentável, que coisa triste. Tudo destruído, tudo acabado. E aqui o texto em que lemos, no versículo 21, fala sobre desolação, devastação. É ou não é o que nós temos experimentado? Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos terríveis e que, infelizmente, inevitavelmente, nos privou e tem nos privado da comunhão com os nossos irmãos aqui fisicamente, como era antes. E sem querer ser pessimista, nós não sabemos, não podemos sequer prever quando é que poderemos novamente congregar como antes. Você se recorda? Templos lotados, adoração ao Senhor espontânea, todos juntos, perto, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo a mensagem do Senhor através do seu servo, podendo ter este privilégio de estar aqui, a liberdade de sair e de estarmos e acabar os cultos e estarmos ali conversando e brincando, a comunhão dos nossos pequenos grupos, as crianças após os cultos correndo, a algazarra delas. Nós somos privados disso. Que saudade disso. Nós vamos ler lá no Salmo 137, esses judeus que foram levados para a Babilônia, eles vão dizer: que saudade de ti, Jerusalém, que saudade de você. Olha o que eles vão dizer: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Isso aqui é a fala dos judeus que estavam lá no cativeiro. E o autor continua: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O autor do Salmo diz: nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E veja, eles sentiram muito a correção do Senhor. E é bem verdade que eles estavam sendo castigados por causa dos seus pecados. De forma nenhuma queremos dizer que estamos sendo castigados pelo Senhor com toda esta situação de pandemia. Mas o que queremos destacar é o fato de estarmos passando por tamanha situação de desolação. O que queremos destacar é isso, essa devastação pela qual estamos passando. Porém, o tempo do cativeiro teve um final. E esta é uma palavra de esperança, é uma palavra de esperança e de ânimo, porque também toda esta situação pela qual temos passado, ela terá um final. Ela terá um fim. E não podemos nem de longe prever quando será, mas haverá um final. E a pergunta que precisamos nos fazer é: como nós estaremos quando tudo isso passar?
como estará a nossa fé? Como estará o nosso interesse pelas coisas de Deus quando tudo isso passar? Você consegue imaginar? E será um momento tão maravilhoso quando a maioria de nós, da população, estiver imunizada através da vacina e quando pudermos gradativamente voltar a fazer coisas que fazíamos antes com liberdade, até que finalmente possamos estar todos juntos na casa de Deus, sem as necessárias limitações. Como estará a nossa fé? Esta semana eu conversava com um pastor com o qual nós trabalhamos e ele me confessava isso e me chamou a atenção, porque é a percepção de um pastor, de um líder, e ele me dizia: olha, eu vejo que de todas as igrejas tem muita gente que não vai voltar quando os templos forem totalmente reabertos. Que triste constatação é essa? Que triste constatação de um pastor, a de que muitas pessoas já não vão voltar mais, já não vão se interessar mais pelas coisas de Deus. E eu quero destacar para você a atitude desse povo quando eles voltaram, e salta aos nossos olhos a atitude antes do cativeiro e pós-cativeiro do povo de Deus. Nós observamos aqui, e nesse sentido, Esdras e Neemias parece que formam um conjunto, parece que é uma obra só, é uma sequência, uma obra de 2 volumes, e esses 2 livros, eles vão narrar para nós de uma forma vibrante e emocionante a forma pela qual este povo retornou ao seu lugar. É bem verdade que nunca mais foi como antes. Nunca mais foi como antes. E é impossível não ler isso e não pensarmos nesta situação em que vivemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca mais seremos como antes. Nós levaremos para sempre as marcas deste período terrível pelo qual passamos. Infelizmente, queridos nossos, estão sofrendo a dor da perda. Vamos levar marcas para sempre deste momento, deste período que já dura mais de um ano. Assim como para os exilados, eles nunca mais foram como antes. Porém, nós vamos observar que a atitude que eles tiveram pós-cativeiro mostra o quão grande foi o aprendizado deles com aquele período. E a primeira coisa que vamos observar, meus irmãos, e precisamos destacar que também o retorno deles para a sua terra, 70 anos após o cativeiro, se deu também em três momentos distintos, 3 momentos principais. Então um grupo voltou com um homem chamado Zorobabel, que liderou a reconstrução do templo. Então a primeira coisa que eles fizeram, reconstruir o templo do Senhor. Depois nós vamos ver o segundo grupo voltou com Esdras, o sacerdote e o escriba, que a principal coisa que ele fez foi reformas, ensinar a lei de Deus para o povo e corrigir certos desvios, como por exemplo os casamentos mistos. E depois nós vemos o retorno, alguns poucos anos depois, com Neemias, que foi para reconstruir os muros. Então, depois que isso aconteceu, e aqui falta-nos tempo para
para destacar cada um desses fatos, porém, basta para nós agora entender que tudo isso, todos esses acontecimentos, do retorno deles para a sua terra, nós vamos observar um ponto alto lá no livro de Neemias. Após todos esses acontecimentos, houve um momento em que o povo se reuniu. Eles vieram de todos os lugares ali de Judá e se reuniram e pediram que Esdras trouxesse a lei. E lá no capítulo 8 de Neemias, nós vamos encontrar de uma forma muito linda, nós vamos ver que lá estavam Esdras e Neemias juntos. E então, três coisas se destacam nos capítulos 8, 9 e 10 de Neemias. A primeira delas, o interesse e a valorização pela palavra de Deus. Se você ler com atenção, você vai ver que houve um interesse enorme do povo pela palavra de Deus. Eles pediram que Esdras trouxesse o livro da lei. E nós vamos observar que eles ficaram toda a manhã em pé, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. A primeira atitude que nós observamos neste povo, após este período terrível do cativeiro babilônico, foi um interesse ávido pela palavra de Deus. E não apenas de ouvir, mas eles se empenharam em compreender, em interpretar, em explicar uns aos outros o texto da lei de Deus. Texto este, ou livro este, que fora tão rejeitado pelos seus antepassados. Seus antepassados rejeitaram o livro, rejeitaram a lei. E aí nós vamos ver então este interesse pela palavra de Deus. A segunda coisa, confissão de pecados. E é muito interessante quando nós lemos, e é um capítulo bem extenso, porém nós vamos observar, e eu pude ter essa percepção, eles leram, eles compreenderam a palavra de Deus, e eles começam a confessar a Deus que tudo que estava na lei, eles haviam deixado de fazer. E então, no capítulo 9, eles vão confessar a Deus o seu pecado. Eles reconhecem isso. Queridos irmãos, não há ninguém que não peque. Todos nós pecamos. Porém, esta confissão, este reconhecimento profundo de pecado e de miséria, ele veio para aquele povo após o interesse e o estudo da palavra de Deus. Então, a palavra que nós poderíamos resumir o capítulo 8 de Neemias, valorização da palavra de Deus, da lei. No capítulo 9, confissão, e no capítulo 10, nós temos o compromisso. O povo assume o compromisso de fazer a vontade de Deus. O povo assume o compromisso de fazer. O povo, e aí nós vamos ler muitas coisas que eles assumiram o compromisso de fazer. Por exemplo, eles vão assumir o compromisso não acontecerem casamentos mistos
de não darem seus filhos e filhas para uniões mistas. Eles assumem o compromisso com o sábado e assumem o compromisso com o templo do Senhor. Então nós vamos ler lá no versículo 39 do capítulo 10: não negligenciaremos o templo de nosso Deus. E aí no verso 34 nós temos lá: também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus. Responsabilidade com dízimo, responsabilidade em trazer ofertas. E é muito interessante, e o texto sagrado, ele pelo menos por 2 vezes ele vai dizer assim: assumimos a responsabilidade de. Pelo menos 2 vezes no capítulo 10 nós temos isso. Assumimos a responsabilidade com o templo de Deus. E aqui nós não estamos lendo sobre sacerdotes e levitas, nós estamos lendo o povo assumindo responsabilidades com a casa de Deus. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Você vai perguntar: o que isso tem a ver conosco, com este momento pelo qual estamos passando? Tem muita coisa. Veja, esse povo tem essa atitude após um período terrível em suas vidas, período este no qual eles foram privados da casa de Deus, período em que eles foram privados da comunhão, da adoração no templo. Mas depois deste terrível período, eles se reúnem como um só. Eles demonstram um interesse tremendo pela palavra de Deus. Eles choram, eles confessam seus pecados, mas não fica só nisso. Eles assumem a responsabilidade de. Querido irmão, querida irmã, quem seremos nós após o Covid-19? É bem verdade que nós, os que sobrevivermos, eu sei que é duro isto, mas é a verdade. Assim como Neemias, no início do seu livro, ele faz referência aos sobreviventes. Ele lamenta a sorte dos que sobreviveram. Então, quem são essas pessoas que chegam lá nos capítulos 8 a 10 de Neemias? Os sobreviventes. É assim mesmo. Eu pergunta para mim e para você: nós, os sobreviventes, como vai ser a nossa vida depois, pós-Covid? Aqui nós temos um exemplo. Judá foi radicalmente transformado. Quem sabe nós, antes da Covid, éramos relaxados com as coisas de Deus, nós não ligávamos para as coisas de Deus, nós não valorizávamos as coisas de Deus. Que saudade daquele tempo! Que saudade de ouvir o pastor pregar os seus sermões! Que saudade do cantor cristão! Que saudade dos cânticos congregacionais! Mas agora está vazio. Agora está puro. Eu quero perguntar para você nesta oportunidade: quem seremos nós no pós-Covid? Como é que nós seremos no pós-Covid? Será que nós vamos valorizar as coisas de Deus? Ou será que nós já não voltaremos mais?
Mas nós precisamos tomar como exemplo Judá. Judá voltou. Judá se humilhou diante do Senhor. Judá passou a dar mais valor, passou a valorizar. Veja, é o mesmo povo, ou pelo menos são descendentes do mesmo povo que cerca de 70 anos antes estava adorando a toda sorte de deuses, rejeitaram o Senhor, pois a correção do Senhor veio e eles mudaram totalmente. Passaram a valorizar as coisas de Deus e assumiram responsabilidades. Assumimos a responsabilidade de fazer alguma coisa na casa do Senhor. A nossa oração é que você seja essa pessoa, que eu seja esta pessoa, que eu tenha estas mesmas atitudes quando tudo isso passar. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, e com isso eu finalizo as minhas palavras. Você se lembra que no início desta palavra eu falei que o reino se dividiu? Pois bem, quem retornou como povo de Deus foi Judá. Aí talvez você vai me perguntar, e Israel, o reino do norte, o que aconteceu com o reino do norte? Deixa eu te contar um segredo. Eu me pego até hoje tentando descobrir isso, pesquisar isso. Eu fico curioso tentando saber se eles não foram para algum canto, se eles não foram para algum lugar. Mas que triste constatação é a de que Israel se misturou com os povos ao redor. O reino do norte foi levado, como eu disse, pela Assíria. Ele se misturou. Ele não voltou mais. Nunca mais se reergueu o reino do norte. Perderam a sua identidade. Israel ou Judá? Quem seremos nós após a Covid? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus te guarde. E lembre-se sempre disso. Precisamos agir como Judá após o cativeiro. Deus te abençoe.